Olá pessoal, estamos na quarta semana da nossa disciplina de Cultura e Clima Organizacional. Espero que estejam todos bem, aprendendo, aproveitando e passando também para lembrar que vocês têm atividades a serem feitas, né? Nossa disciplina não tem prova, mas tem trabalhos para serem executados e entregues, ok? Hoje então nós vamos ser mais específicos, vamos falar mais sobre clima e a influência disso na organização. O que é o tal do clima organizacional? O clima é um momento, né? Alguma notícia que deixou as pessoas felizes altera o clima. Por outro lado, alguma notícia perigosa atrapalha o clima. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, todos ficaram muito felizes com o anúncio de que os celulares iam ser proibidos em todo o território nacional. Pronto, alterou o clima. Ah, dura para sempre? Não, depois cai no esquecimento e então o clima tem altos e baixos e é efêmero, dura pouquíssimo tempo. Tá? É, por exemplo, se vocês olharem agora para a Potts, vão ver que tem um chocolate chegando para vocês que eu mandei. Ah, olhou para a porta, né? No momento achou que eu estava falando a verdade, que alguém estava entrando aí com chocolate. Pois é, eu alterei o clima. Então, o que eu quis falar com esse exemplo, além da maldade de não mandar o chocolate, é de que o clima pode ser alterado a qualquer tempo e tudo depende de como a gente fala com as pessoas, do que a gente fala com as pessoas e o tom de voz que a gente fala com as pessoas. Tá totalmente ligado ao grau de lealdade e satisfação que as pessoas vão ter contigo e, por consequência, o comprometimento delas com a organização. O clima organizacional, então, ele reflete o estado de ânimo. É como se você estivesse fazendo um eletrocardiograma naquele momento e vai estar te dando o cenário que está acontecendo naquele momento. Quanto mais a gente detectar as causas que alteram o clima organizacional, mais a gente vai se preocupar com as consequências que essas causas geram. Então, eu tenho que estar extremamente preocupado se o meu gestor não dá a comunicação necessária ou com a velocidade necessária para as nossas dúvidas. Se ele ou ela não estão disponíveis, se vive reunião e não sabe o que acontece, se passa por mim e não me cumprimenta, isso tudo altera o clima organizacional. Algumas características, né? Ele é intangível, tal qual é a cultura, é temporal, ele dura, é efêmero, ele interfere na motivação das pessoas, ele interfere, por consequência, na própria produtividade e ele não é cultura organizacional, ele reflete o contexto da cultura organizacional. Pessoas infelizes geralmente têm um clima organizacional permanentemente ruim. Portanto, ele é reflexo do estilo de gestão que cada um tem, dos processos e indivíduos envolvidos e até das causas externas. Se há alguma mudança que pode alterar a nossa forma de trabalhar, ou algum movimento que entende que a gente não pode falar determinadas coisas em sala de aula, isso vai afetar o clima. Né? Quando alguém tenta nos policiar, enquanto docentes, a gente fica afetado. A principal diferença entre cultura e clima organizacional se dá no prazo com que se pode alterar. O clima é num estalar de dedos. Cultura demora mais. Então, agora vamos supor que a tua escola vai ser comprada por uma outra escola. Puxa, aí, cara, vai ser imediato. Por quê? Porque essa outra organização vai querer colocar para dentro dela aquilo que eles entendem como verdade e você vai ter que aceitar. E se você não aceitar, você vai ser tirado fora. Tá? Então, cuidado. Cultura demora mais, clima instantâneo, mas se houver um processo de fusão-aquisição, tudo muda. Fatores que influenciam o clima organizacional. As condições de trabalho, se a gente tem estrutura suficiente, né? O moral das pessoas, o sentimento de pertencimento, se o meu a mais que eu dou, de alguma forma eu sou compensado, qual é a imagem que a minha escola tem perante a comunidade, se eles entendem que deixar os filhos ali é um ótimo lugar, que o filho vai ter diferença, né? E o grau de inovatividade, os projetos que a gente vai lançando, que a gente consegue fazer em eventos, em congressos, em seminários, isso tudo faz diferença. E alguns indicadores de que o clima está bom ou está ruim. Se eu tenho muito atestado médico, isso é sinal de que o negócio não está bem. O turnover nada mais é do que entrada e saída. Se eu tenho muita gente pedindo para sair, tem alguma coisa errada. Falta, greve, conflitos, desperdício de material.
E, sobretudo, se eu peço sugestões e as pessoas não dão, é sinal de que elas não se sentem ouvidas. Para que elas vão dar a sugestão se elas sabem que não vão ser ouvidas? É só porque está na moda? Então eu não vou fazer. Tá? Uma coisa que está acontecendo ao redor do mundo e nos últimos 15 dias, agora dos primeiros dias de janeiro, diversas empresas americanas estão comunicando que não vão adotar mais políticas de diversidade dentro das suas organizações. Meta, McDonald's e outras tantas decidiram que não tem essa de incluir. Por quê? Porque houve uma mudança de espírito governamental em função da entrada do novo presidente e ele é um camarada de extrema direita que é contra esse negócio de diversidade. Ele acha que não tem que existir. E as empresas querem fazer o possível para se sentirem bem em relação a ele. Tudo que ele fala eles estão assumindo. E, então era só discurso, né? Isso não pode ser só discurso. As pessoas têm que sentir que essa organização de fato veste essa camisa e que acredita nisso. Tá? Para vocês terem uma ideia de clima ruim, tá? Quanto maior o preço da grosseria, mais a chance de eu diminuir meu comprometimento e meu grau de atividade. Depois vocês olham essas figuras com mais calma, tá bom? Algumas estratégias de avaliação do clima organizacional. Se alguém me pede para sair, eu tenho que ter alguém que não seja eu, que não seja o gestor, para fazer uma entrevista de desligamentos. Por que essa pessoa está pedindo para ir embora? Reuniões informais, eu tenho que ter uma noção, porque eu preciso ouvir as pessoas, né? O quanto elas querem participar das confraternizações ou quanto elas evitam. Se minha escola é uma escola que quer ir para frente, cria um programa de sugestão onde as pessoas possam colocar suas sugestões. E se a sugestão for acatada, todo mundo tem que saber quem foi o autor da ideia. E se a sugestão não for acatada, eu tenho que explicar por que ela não está sendo acatada agora ou nem vai ser acatada depois. Pode ser um problema de custo, pode ser um problema de melhoria necessária. E aí você fala para a pessoa. Existe uma figura muito legal que se pode criar em escolas maiores, que é o ouvidor ou ombudsman, que é um dos servidores ou um dos funcionários que fica com a função de ouvir reclamações sobre assédio, sobre não ser ouvido, sobre desrespeito, sobre falta de igualdade. E essa pessoa gera a investigação e descobre se aquilo é procedente ou não e dá um retorno para a pessoa que fez a reclamação. E uma outra estratégia muito legal, mas que muita empresa e muita organização usa porque está na moda, é pesquisa de clima. Se for usar porque está na moda, já dou a dica. Nem faz, tá? Vai perder o seu tempo e o tempo dos outros. Depois eu explico mais quando for a hora da pesquisa de clima, que é o próximo slide. Coisas que eu posso investigar no clima organizacional. Qualidade de vida na organização, as condições de trabalho, como é que anda a saúde dos funcionários, a moral, se as pessoas se sentem compensadas ou não por tudo aquele esforço a mais, o grau de participação, como é que são os fluxos de comunicação, que canais que eu uso para comunicar, como é que é a imagem da organização lá fora, da escola lá fora, como é que é a relação entre o gestor e o subordinado, se o trabalho é variado, se o ritmo é intenso demais, se há inovação. Tudo isso são coisas que eu posso pesquisar. E aí, nos próximos slides, a gente vai aprender com mais pormenor a pesquisa de clima. Tem macete. Tudo na vida tem macete, tá, pessoal? Até o próximo, então. Obrigado, espero que tenham gostado e mandando dúvidas que eu vou respondendo. Abraço.